Olá a todos interessados e curiosos, bem-vindo ao canal Ursa Russa. Hoje vou contar para vocês a história de vida do escritor que se considera tanto russo quanto ucraniano, Nikolai Vassilievich Gogol. A vida e a personalidade do Gogol, alguns seus livros foram repletos de misticismo. Até o próprio dia de nascimento do escritor foi meio incerto. Segundo umas fontes, o Gogol nasceu em dia 19 de março e, segundo as outras, em dia 20. O próprio Gogol comemorava o seu aniversário em dia 19, falando que tinha nascido no mesmo dia com a sua irmã mais nova. Nikolai Vassilievich nasceu numa aldeia na Ucrânia, na família simples de Yanovsky. O sobrenome Gogol, na verdade, era uma fraude e foi acrescentado na família por avô Afanasy Yanovsky, que era um professor na época e se apaixonou por uma sua aluna. A aluna era de uma família nobre. As diferenças de classes impediram que os dois se casarem, então o avô do Nikolai, com a ajuda de certas pessoas, falsificou um documento proclamando ser descendente da nobre família Gogol. Dessa maneira, o avô recebeu um título de nobreza e acrescentou o nome da família Gogol à sua linhagem familiar, tornando-se Gogol-Yanovsky. O próprio Nikolai Vassilievich inicialmente tinha o sobrenome duplo, Gogol-Yanovsky, mas posteriormente tirou a segunda parte e ficou conhecido na literatura como Gogol. Uma curiosidade é que pela palavra Gogol na Rússia é conhecido uma espécie de pato e um coquetel, Gogol-Mogol. O pai do Gogol, Vassily Gogol-Yanovsky, era um homem muito religioso e devoto. Uma vez, num sonho dele, apareceu uma mãe de Deus e mostrou para ele um retrato de uma jovem, que deveria ser a sua esposa. Mais tarde, ao visitar os seus vizinhos, ele reconheceu o retrato dessa jovem na filha deles, Maria, que na época ainda não tinha completado até 1 ano de idade. Ele decidiu se casar com ela quando ela crescer. Vassily viu a menina crescendo, comprava bonecas e presentes e brincava com a menina. E quando a Maria completou 14 anos, o Vassily se casou com ela. O pai do Nikolai adorava a literatura, teatro e peças teatrais. Ele próprio escrevia poemas e fazia apresentações teatrais em casa. O Nikolai foi terceiro de 12 filhos. A mãe dele, Maria, era uma pessoa religiosa e muito supersticiosa. Ela acreditava nos feitiços e bruxaria, nos sinais populares e nos sonhos proféticos. Adorava histórias místicas e folclore nacional. Histórias sobre bruxas, diabos, demônios, sobre a morte e outro mundo, espíritos da floresta, e contava todas essas histórias, contos folclóricos, lendas, várias histórias de terror aos seus filhos. E o pequeno Nikolai já crescia neste mundo de mistérios. A mãe sempre poupava o Nikolai de qualquer perigo, protegia ele de todo o mal que poderia ocorrer, inclusive do mal misterioso. Assim, o Nikolai absorveu todas essas lendas e folclore e acreditava nas histórias da sua mãe, que para a criança foram verdades. O Nikolai era criança muito fechada e caseira, meio retraída, com a personalidade influenciada pelas histórias místicas da sua mãe. Muita coisa disso será refletido posteriormente em suas obras. Uma outra coisa, a infância, assim, havia enraizado nele um medo paralisante da morte. O Nikolai desenvolveu em si o pavor de ser enterrado vivo, que posteriormente se transformou até em uma fobia. Em 1821, com 12 anos, Gogol ingressou num colégio de ciências superiores. Ele não era um aluno excepcional e nunca se destacava nos estudos, mas gradualmente começou a desenvolver em si a capacidade de perceber as peculiaridades e excentricidades dos outros. No colégio, os interesses do Nikolai começaram a tomar
tomar forma. Ele adorava literatura e teatro. Lembrando do seu pai, que encenava as peças em casa, ele começou a atuar nas peças do teatro da faculdade, principalmente fazia ótimos papéis de personagens cômicos e de mulheres velhas. O Gogol utilizava com perfeição a sua capacidade de perceber o lado engraçado das pessoas, reproduzindo as entonações, gestos e maneirismos deles. O Gogol também começou a se desenvolver na literatura. Ele escrevia a sua primeira poesia e prosa e participava na criação de uma revista literária da faculdade. Em colégio, Gogol, por seus colegas, recebeu um apelido, Karl Misterioso, devido à sua tendência ao mistério e sendo uma pessoa reservada. O Gogol nunca deixava ninguém entrar no seu mundo interior. Ele tinha personalidade meio dupla. O humor dele se mudava espontaneamente de bom para mal. Às vezes ele era a alma de festa, contava histórias engraçadas e todo mundo morria de rir dele. Outras vezes ele ficava trancado no seu quarto e não falava com ninguém. Ele não gostava de estar em grupos barulhentos de muitas pessoas e de pessoas desconhecidas. Preferia estar em círculos menores com as pessoas próximas. Segundo relatos dos seus colegas, quando Gogol se trancava no quarto, era possível ouvir ele grunhir e cacarejar. Ele explicava isso dizendo que estava conversando com os animais. E ele costumava dizer que ouvia vozes de outro mundo. Em dezembro de 1828, Gogol se mudou para São Petersburgo. Ali, pela primeira vez, ele sofreu por uma grande decepção amarga. Gogol, imbuído com grandes esperanças, almejava um sucesso rápido em São Petersburgo, mas a cidade grande recebeu friamente o Gogol, literal e figurativamente. Em dezembro, em São Petersburgo, é a época de inverno, o tempo fica chuvoso, com vento frio e o céu permanentemente fica cinza. E para o garoto ucraniano que cresceu no sul do país, com a metade do ano ensolarado, os meses quando não aparece o sol era um desastre. O Gogol também não conseguia nenhum emprego. Ele se sustentava com o dinheiro que a mãe enviava para ele. Ele tentou até se contratar num teatro, já que fazia tanto sucesso na faculdade, mas sendo um garoto provincial com um sotaque ucraniano, recebeu uma recusa. Outro desastre ocorreu com uma só obra literária, que o Gogol havia escrito ainda sendo estudante no colégio. Sob o pseudônimo de V. Alof, ele publicou um idílio romântico, Ganz Küchelgarten, sobre um rapaz provincial que chega numa cidade grande para conquistá-la. Isso era uma história meio autobiográfica, e o Gogol imbuía o protagonista com as suas próprias características e experiências pessoais, junto com os seus sonhos e aspirações ideais dos seus últimos anos. Mas essa obra foi recebida com frieza e indiferença pelo público, e com muitas críticas negativas. Gogol ficou muito chateado, e o que ele fez? Com o seu último dinheiro, comprou todos os livros impressos vendidos em todas as lojas e queimou tudo. Finalmente, ele conseguiu um emprego como copista e escriturário num serviço público. Esse período foi muito útil e serviu até bem. Tendo aquele talento de perceber as peculiaridades das pessoas, ele notava cada detalhe na máquina burocrática, cada característica dos funcionários e dos oficiais. Percebia vícios e deficiências que mais tarde o Gogol vai aplicar nas suas obras. Em 1830 se começaram os primeiros contatos literários dele. O Gogol fez amizade com grandes figuras literárias da época, tais como Vassili Zhukovsky e Alexander Pushkin. Gogol começou aos poucos a entrar e se apresentar nos encontros literários. O fracasso do Ganz Küchelgarten foi uma indicação de necessidade de um caminho literário diferente, e o Gogol chega a uma conclusão
conclusão que não precisa escrever igual todo mundo, não precisa contar o que já está dito. Ele deve criar o seu próprio estilo, escolher o seu próprio caminho, sem imitar alguém. Ele tem que se diferenciar dos outros e escrever sobre algo que ele conheça. O Gogol se lembra daquelas histórias da sua infância, do folclore russo e ucraniano. Ele pede à sua mãe dar mais informações sobre os costumes, sobre lendas, tradições, músicas e trajes nacionais. Assim, Gogol juntou todo esse material folclórico e criou várias histórias sobre a vida da sua terra natal. A obra mais popular que marcou o início de fama do Gogol foi As Noites na Granja perto de Dikhanька. Nesta obra, o Gogol conseguiu expressar si mesmo e manifestar a sua voz, implementar toda a alma ucraniana e o amor pela sua terra, mostrar a terra rural, toda a cultura e costumes do povo eslavo. É uma mistura de humor, realismo, magia, elementos sobrenaturais, como o diabo, feitiços e vários mistérios. É uma história de vida na aldeia ucraniana com umas descrições vívidas, com vários mitos e lendas locais, com um toque fantástico entrelaçado com as belas paisagens da natureza e com muitas ricas tradições culturais. Esta obra foi um grande sucesso do Gogol e o principal elogio veio do próprio Pushkin, que adorou o livro e escreveu o seguinte: acabei de ler As Noites na Granja perto de Dikhanька. Fiquei maravilhado. Lá tem uma alegria genuína, sincera, espontânea, sem rigidez e falsidade. E em alguns trechos tem tanta poesia. Tudo isso é tão incomum em nossa literatura atual. Após o sucesso, Gogol começou a pensar em seus trabalhos futuros. O que fazer? Continuar escrevendo umas histórias ucranianas alegres em estilo divertido ou seguir em frente e buscar um novo caminho? E ele escolheu a segunda opção, começou a procurar os novos temas. Gogol prestou atenção para o São Petersburgo, para a cidade que tinha recebido ele friamente e sobre a qual ele já sabia basicamente tudo. Ele começou a escrever contos posteriormente reunidos na coletânea Contos de São Petersburgo. Os contos famosos desse período são Diários de um Louco, O Nariz, O Capote, Avenida Nevsky. Todas as histórias exploram o problema do homem pequeno no sentido figurado, mostrando o problema de uma pessoa comum. Em cada história, o personagem principal é uma pessoa que se sente excluída de norma geral, passa por sua tragédia pessoal, por uma crueldade do mundo e no final das contas desaparece e some. Paralelamente com os contos de São Petersburgo, Gogol trabalhava com mais um ciclo de contos, conhecidos como Mirgorod. De alguma forma, isso foi uma continuação de Noites na Granja perto de Dikhanька, mas feitas de maneira diferente, não tão alegre e mais séria e profunda. Os contos mais famosos deste ciclo são Taras Bulba, que foi uma história sobre os cossacos de Zaporozhye, e o outro conto que fez muito sucesso foi Viy. É uma história mística que se tornou um renomado exemplo de terror da literatura russa, onde um rapaz é obrigado a passar 3 noites recitando umas orações perante um caixão com uma mulher jovem falecida. Ele logo percebe que a moça era uma bruxa e precisa enfrentar várias forças sobrenaturais para cumprir o seu dever e sobreviver. O próprio Gogol dizia que toda essa história do Viy é uma lenda folclórica. Na União Soviética foi produzido um filme que faz sucesso até hoje. Em 1834, Gogol começou a trabalhar sobre uma comédia teatral, conhecida como O Inspetor Geral. A ideia para a história foi sugerida ao Gogol pelo próprio Pushkin. Uma vez Pushkin contou para Gogol uma história que, numa cidade do interior, um funcionário público foi confundido com um inspetor que deveria ter chegado na cidade para realizar a verificação do serviço.
disso. O Gogol ficou interessado e viu nesta história uma possibilidade de abordar de maneira satírica os vícios da sociedade, a burocracia, hipocrisia, a pobreza espiritual e a estupidez humana universal. A estreia da peça ocorreu em 1836 e o próprio imperador Nicolau I assistiu à apresentação. A peça teve o efeito de uma explosão. As autoridades consideravam a peça como um insulto de todo o sistema estatal. O próprio imperador riu muito e até gostou da peça, dizendo: "Que peça! Todos apanharam, mas fui eu que apanhei mais do que os outros." O elogio do imperador determinou o sucesso da peça no palco, mas mesmo assim, do público, o Gogol recebia muita crítica negativa e xingamentos. O público não compreendeu a peça e o que o Gogol tentava transmitir com a sua narrativa sarcástica. Sofrendo pela reação e crítica negativa da sua obra, Gogol viajou para a Itália. Em 1837, ele estava em Roma. Pela essa cidade, o Gogol se apaixonou profundamente e a Roma se tornou o segundo lar do escritor. No total, ele viveu por lá mais de 10 anos. Ele era atraído pela natureza e pelas obras de arte que a Roma fornecia. Gogol estudava arte, monumentos antigos e galerias. Visitava ateliês de artistas. Lá, Gogol conheceu vários pintores russos que viviam lá, incluindo Alexander Ivanov, que fez um dos famosos retratos do Gogol, e até acredita-se que o Alexander até retratou o Gogol como um dos personagens principais em sua pintura principal, a aparição de Cristo ao povo. A figura chamada de o mais próximo ao Cristo apresenta uma forte semelhança com o Gogol. No entanto, não tem confirmação oficial disso. Em Roma, Gogol também trabalhava intensamente, e foi em Roma onde ele escreveu As Almas Mortas, a história que foi concebida ainda em São Petersburgo. A ideia para esta obra também foi sugerida pelo Pushkin. Ele mesmo queria escrever essa história, mas passou a ideia para seu amigo Gogol. É uma história sobre um homem que viaja pela Rússia comprando almas mortas, que são os nomes de camponeses falecidos, mas ainda registrados como vivos, e o objetivo do personagem principal é listá-los como vivos e ganhar dinheiro. O Gogol gostou da ideia de um engano, um golpe, mas que espaço para retratar a Rússia com toda a sua complexidade, peculiaridade, descrever vários tipos de personagens, criar um panorama de vida russa com toda a sua virtude, vícios, vantagens e desvantagens em forma cômica. Gogol ficou muito empolgado com a ideia e decidiu chamar a obra de poema, apesar que escrevia em prosa. Almas Mortas é um poema sobre a Rússia, sobre a sua profundidade, sua alma e o seu destino. Em 1837, estando em Roma, Gogol recebeu a notícia sobre a morte do Pushkin. Isso foi uma tragédia para ele. Pushkin, para Gogol, não era apenas um mentor e autoridade literária, mas foi também um bom amigo. A morte do Pushkin foi para Gogol como uma perda pessoal. Em 1842, a obra Almas Mortas foi concluída e publicada. Isso foi um sucesso absoluto, recebendo muitas críticas positivas. O livro estava esgotando rapidamente nas vendas. O público adorou as histórias sobre Tchitchikov e suas aventuras. Em cada personagem, os leitores encontravam traços familiares que lembravam seus próximos, vizinhos, autoridades e funcionários públicos. Era como se o Gogol tivesse colocado um espelho na frente da Rússia, onde todos viam a Rússia, sua tragédia, comédia e absurdo. O Vissarion Belinsky, o principal crítico da época, escreveu uma resenha cheia de admiração. Os críticos admiravam a profundidade, a precisão da análise social do Gogol. Observava as almas mortas por lado filosófico, afirmando que o livro apresentava não apenas as almas de pessoas verdadeiramente mortas, mas também as almas de indivíduos vivos que estavam mortos espiritualmente. A sátira
leitura do Gogol do romance provocava risos, mas era o riso amargo, um riso no meio de lágrimas. Neste período, Gogol estava no auge da sua fama, sendo considerado um grande escritor da literatura russa. Mas em vez de alegria, o Gogol começava a mergulhar numa profunda crise. Sendo uma pessoa religiosa, ele se tornava ainda mais religioso e começou a refletir sobre o propósito da literatura. Será que ela deveria apenas entreter o leitor ou a literatura deveria ter uma missão maior? Ensinar aos seus leitores a bondade. Ao criar Almas Mortas, Gogol queria criar algo grandioso, que seria uma grande contribuição para a literatura russa. Ele se atormentava com a questão do significado da literatura, pela necessidade de mostrar o caminho certo para a correção dos vícios. Em seu primeiro volume das Almas Mortas, Gogol mostrou as fraquezas humanas, os problemas e o lado negativo da sociedade. Mas onde estava o lado positivo? As pessoas dignas, as virtudes que deveriam ser imitadas. E o Gogol decidiu escrever o segundo volume, mostrando o outro lado da Rússia e os personagens bons, os exemplos de vida digna que deveria mostrar o caminho da bondade e da retidão. Ele planejou romance em 3 partes, inspirado em Divina Comédia do Dante, com o inferno, purgatório e paraíso. O primeiro volume era o inferno da realidade russa. O segundo retrataria a purificação, os heróis positivos e pessoas honestas, onde os personagens ruins repensam a sua existência e renascem espiritualmente, na terceira parte, proclamando o triunfo do bem e a vitória da justiça. Era uma ideia maravilhosa, mas infelizmente muito difícil de implementar. O Gogol não ficava satisfeito com o resultado. Os personagens negativos foram muito fáceis de criar. Cada um deles saía naturalmente, mas os personagens positivos acabaram parecendo artificiais e pouco convincentes, menos vivos. Gogol estava entrando em uma crise criativa e junto com isso se aumentava a sua crise pessoal. Ele passou a ver literatura não como arte, mas sim como um sermão. Gogol passou a dedicar mais tempo à oração, ao jejum, à leitura das literaturas religiosas e a viagens aos lugares sagrados. E quanto mais ele se envolvia com a religião, mais difícil se tornava o seu trabalho literário. Ele sofria por uma bifurcação. Por um lado, ele queria realizar o seu dom criativo, por outro lado, Gogol passou a ver o seu trabalho literário como algo pecaminoso e como satisfação da própria vaidade e orgulho. Gogol começou a se transformar em um asceta sombrio que falava apenas sobre aprimoramento moral e sobre o pecado. Em 1845 foi concluído o primeiro manuscrito do segundo volume de Almas Mortas, mas influenciado pela sua profunda crise e depressão, o Gogol queimou a sua obra. O próprio Gogol escreveu sobre isso o seguinte: então o segundo volume de Almas Mortas foi queimado, como era necessário. É preciso morrer para ressuscitar. Não foi fácil queimar 5 anos de trabalho. Agradeço a Deus por me dar força para isso. Neste período, os amigos do Gogol começaram a achar que o escritor desenvolve uma doença mental. Achando que a morte dele já está se aproximando, Gogol fez um testamento, onde escreveu: deixo um testamento que o meu corpo não seja enterrado até que apareçam sinais óbvios de decomposição. Gogol tinha várias outras peculiaridades. Por exemplo, durante os últimos 11 anos da sua vida, ele dormia sentado e tinha medo de se deitar, acreditando que deitar significa morrer. Gogol tinha um medo terrível de infecções e lavava as mãos constantemente. Ele sabia fazer tricô nas agulhas e tinha essa atividade como um passatempo.
Outro costume do Gogol, bastante peculiar, foi enrolar a polpa de pão em bolinhas. Ele costumava fazer isso, explicando que esta atividade ajudava a resolver umas tarefas complexas. Gogol detestava ser fotografado. Sempre quando visse alguém com uma câmera na mão, ele virava ou cobria o seu rosto. Ele acreditava que em cada fotografia uma pessoa perdia um pedaço da sua alma. Sendo profundamente supersticioso e temendo a morte, Gogol temia ser fotografado, pois acreditava que isso acelerava o seu falecimento. Por isso, não existe fotos do Gogol. Nós temos pouquíssimos retratos feitos por pintores russos da época. No entanto, um fotógrafo, Sergei Levitsky, conseguiu capturar uma imagem única do escritor. Durante uma viagem na Roma em 1845, ele fotografou um grupo de renomados pintores e escritores russos da época. Assim foi criada a única fotografia do Gogol tirada em vida dele. Essa imagem foi posteriormente extraída da foto comum e reproduzida como um retrato individual do Gogol. Gogol tinha vergonha em relação ao seu nariz, hoje em dia conhecida como dismorfia corporal. Desde a infância, Gogol não gostava de comprimento do seu nariz. Dizem que o nariz dele era de fato extremamente longo e, segundo os contemporâneos, os retratos famosos subestimam um pouco o comprimento real do nariz dele. Esse incômodo com o seu próprio nariz resultou em um dos contos mais brilhantes do escritor, conhecido como O Nariz. Gogol escrevia em pé, em uma escrivaninha alta. A escrivaninha do Gogol está preservada e guardada na casa-museu do Gogol em Moscou. Bem, vamos voltar à biografia. Em 1847, Gogol deu um passo que mudou tudo em sua vida, fazendo o efeito de uma explosão, mas com uma consequência negativa. Ao invés de Almas Mortas que o público esperava, Gogol publicou alguns trechos das suas cartas pessoais, conhecidos como trechos selecionados de correspondências com amigos. Isso foram umas opiniões, sermões e ensinamentos religiosos do Gogol. Ele acreditava sinceramente que estava escrevendo algo importante, algo que ajudaria as pessoas e mostraria um caminho certo para eles. Mas o que era importante para o Gogol acabou sendo desastroso nos olhos dos seus leitores. Neste livro, Gogol pregava a humildade, e não apenas a humildade cristã, mas a humildade de cada pessoa em relação ao seu lugar na vida. Um camponês precisa se reconciliar com a sua condição de camponês. Um proprietário de terras com a de proprietário de terras. Cada um precisa se conformar com o fato de que não deve mudar nada em sua vida, mas precisa aceitar o lugar onde Deus te colocou. Neste livro também defendia e justificava a servidão, que naquela época era considerada uma vergonha no país. As pessoas intelectuais viam na servidão a origem de todos os problemas da Rússia, enquanto o Gogol proclamava que a servidão é algo agradável para Deus. Os leitores críticos e o público geral não aceitaram essas ideias do Gogol e, pelo contrário, consideravam como uma traição. Como assim? Uma pessoa que escreveu O Inspetor-Geral, a obra que ridicularizava os vícios dos burocratas, que mostrava toda a podridão e decadência moral das almas mortas, agora subitamente começa a pregar a submissão e a defender aquilo que há pouco tempo ele acusava. A sociedade interpretou essas cartas do Gogol como uma afronta e uma ofensa. As críticas foram implacáveis e severas. E a mais cruel veio do Vissarion Belinsky, daquele que chamou Almas Mortas de Enciclopédia da Vida Russa. Ele publicou uma resenha que se tornou o principal documento do pensamento social russo da época. Belinsky escreveu que Gogol não entende o seu povo, não entende a Rússia, que pregar a humildade em um país onde
as pessoas são privadas de direitos básicos é um crime, que a servidão russa é como se fosse uma escravidão e não pode ser justificada por nenhuma religião. Belinsky acusou Gogol de trair a sua própria vocação literária e aquilo que tornava ele um grande escritor. Acabou que muitos amigos próximos e figuras literárias se afastaram dele. Estando em péssima condição espiritual, em 1848 Gogol decidiu fazer uma peregrinação a Jerusalém, ao Santo Sepulcro, aos lugares sagrados, na esperança de encontrar lá as respostas para as suas perguntas. Mas a Jerusalém não trouxe para Gogol o que ele esperava. Estando nos lugares sagrados, Gogol não sentiu nenhum alívio espiritual e foi mais uma decepção para ele. Ele esperava por algum milagre, mas só recebeu o vazio. E Gogol começou a se considerar um grande pecador, já que a peregrinação não servia para ele. Ele voltou de lá ainda mais deprimido que antes da viagem. E o mais importante, a crise criativa só piorava. E o trabalho do segundo volume das Almas Mortas não estava indo bem. Gogol transitava entre a Europa e a Rússia, mas não se sentia bem e não encontrava paz em nenhum lugar. Na Rússia, ele foi perseguido pelos seus fracassos passados. No exterior, ele sentia falta da sua terra natal. Em 1849, Gogol retornou para a Rússia e residiu em Moscou, na casa de um amigo. Devo dizer aqui que Gogol nunca teve sua casa própria. Ele sempre morava ou de aluguel, ou a maioria da sua vida ele morava na casa de vários amigos. Em Moscou patriarcal, as ideias religiosas do escritor foram recebidas mais favoravelmente do que em São Petersburgo liberal. Gogol continuava a escrever o segundo volume de Almas Mortas e isso começava a se transformar em uma verdadeira mania, porque a ideia do livro foi dada pelo Pushkin e o Gogol queria finalizar o trabalho à homenagem ao seu falecido amigo. Por outro lado, ele queria provar para si mesmo e para os outros que era capaz de apresentar o caminho correto da Rússia que ele idealizava. Reescrevendo capítulos dezenas das vezes, o Gogol ficava insatisfeito com o resultado. Durante esse período, Gogol fez uma amizade com o padre Matvei Konstantinovsky, que se tornou o mentor religioso dele, porque ele queria colocar em ordem o caos da sua alma. Mas o padre parecia que só piorava a situação. Ele considerava a literatura em si como um pecado que desviava a atenção da salvação de alma, e a única leitura que valia a pena, segundo a opinião do padre, é a leitura da Bíblia e leitura sobre as vidas dos santos. O padre dizia para Gogol que todas as suas histórias fictícias baseadas nas lendas folclóricas vinham do diabo, e ele começa a aconselhar o Gogol a abandonar a literatura e dedicar o resto da sua vida à oração e ao arrependimento por ter escrito tudo isso. Entre eles tiveram umas conversas difíceis e até ásperas, como por exemplo a exigência do padre renunciar ao Pushkin. Uma vez ele disse para Gogol: renuncie a Pushkin, ele era um pecador e um pagão. Com essas ideias, Gogol ficou ainda mais confuso e dividido. Ele não podia e não queria abandonar a literatura, mas também não podia ignorar as palavras do seu mentor religioso. Esses pensamentos sobre a pecaminosidade da literatura não deixavam Gogol trabalhar normalmente e até simplesmente viver. Em 1852, um manuscrito do segundo volume das Almas Mortas foi finalmente concluído. O único que leu a obra na íntegra foi o padre Matvei. Após a leitura, ele
devolveu o manuscrito ao Gogol, se manifestando contra a publicação de vários capítulos, chegando a pedir que algumas partes fossem queimadas e, por fim, ele deu críticas negativas, chamando o livro de prejudicial. No mesmo período, faleceu uma das boas conhecidas do Gogol, uma mulher jovem quem Gogol considerava modelo de uma personificação de virtude espiritual. Gogol interpretou a morte dessa mulher como um sinal divino e como um presságio da sua própria morte iminente. A mente dele estava embaralhada com o medo da morte, pensamentos do pecado e as opiniões do padre sobre a literatura como instrumento do diabo. Na noite de 11 para 12 de fevereiro de 1852, ele orou por um longo tempo. Depois chamou um servo, que era um menino, e ordenou acender a lareira. E depois, na frente do menino, queimou página por página do segundo volume de Almas Mortas. O trabalho que levou mais de 10 anos para ser concluído e que foi realizado com tanta dificuldade e desespero. Tudo foi parar no fogo. O menino servo tentava impedir a queima. Ele estava perguntando: o que o senhor está fazendo? O Gogol respondeu: não é da sua conta. Na manhã seguinte, um dos amigos na casa de quem ele estava residindo perguntou por que ele fez isso. Gogol disse algo indistinto, que tinha se confundido, que só queria queimar alguns capítulos e por acaso acabou queimando tudo, que foi o diabo que provocou o Gogol fazer isso. Depois daquela noite, o Gogol enlouqueceu completamente e parou de comer. Ele dizia que o Deus estava mandando para ele manter jejum e se preparar para a morte. Os amigos tentavam ajudar, chamaram médicos que diagnosticaram transtorno mental, depressão e melancolia. A medicina daquela época não possuía medicamentos para tratar umas doenças mentais. Gogol foi tratado com hipnose, com sanguessugas e duchas frias. Em 21 de fevereiro de 1852, um mês antes de completar 43 anos, Nikolai Vassilievich Gogol morreu. Ele foi enterrado no cemitério de Mosteiro Danilov. Imediatamente após a sua morte, começaram a circular mistérios e rumores de que ele não morreu naturalmente, que foi enterrado vivo, estando em um sono letárgico. Os mistérios da morte do Gogol continuam até hoje. Em 1930, o Mosteiro Danilov, onde o Gogol foi enterrado, foi fechado e a necrópole foi liquidada. O túmulo do Gogol foi aberto, o corpo exumado e os restos mortais foram transferidos para o cemitério Novodevichy em Moscou. Aqui começou o mistério. Cada participante da exumação do corpo do Gogol apresentou um relato completamente diferente. Alguns afirmaram que o crânio do Gogol foi separado do esqueleto. Segundo a outra versão, no caixão não tinha o crânio nenhum, que o crânio do Gogol foi roubado. Outros relataram que o corpo do Gogol estava deitado de lado e não de costas. Disseram também que a tampa do caixão estava arranhada, supostamente durante de uma tentativa de sair do caixão, mas nenhuma informação oficial sobre as anomalias misteriosas com os restos mortais do Gogol foi publicada. Existe apenas um documento oficial contendo fatos breves, concisos e secos, que o caixão do escritor foi transferido do mosteiro para o cemitério. Vale a pena comentar que o processo de exumação passava na época do Stalin e provavelmente por ele foi dada uma ordem de manter a verdade no sigilo e por isso que cada participante foi proibido de falar o que realmente ele viu. Cada dizia umas coisas diferentes para criar a confusão. Após a morte do Gogol, entre os papéis dele foram encontrados rascunhos de manuscritos
manuscritos de 4º capítulo do 2º volume de Almas Mortas. Eles foram publicados pela primeira vez como uma parte da coletânea das obras do Gogol em 1855. E a história sobre o Gogol acabou e eu não contei nada sobre a vida amorosa dele. Foi porque não tem o que contar. O Gogol nunca tinha nenhum relacionamento e nunca foi casado, o que provocou diversas hipóteses. Segundo uma delas, o Gogol era virgem e nunca teve nenhuma experiência sexual. A outra hipótese fala sobre a homossexualidade do escritor, que, sendo uma pessoa rigorosamente religiosa, ele reprimia essa essência dentro de si, pois na religião ortodoxa, homossexualidade é considerado um grande pecado. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada, e o Gogol permanece para a gente até hoje um grande mistério. Nikolai Vassilievich Gogol se considera um dos fundadores da literatura russa, após quem começou a tradição de dar atenção ao homem pequeno nas suas obras. O Fyodor Dostoiévski disse: "Todos nós, escritores, saímos do capote do Gogol." Muito obrigada por assistir. Se gostaram do vídeo, deixem suas curtidas, comentários, se inscrevem no canal, fiquem bem e até a próxima!